Pode ir. Peraí. Tô tentando pegar o laser, ele não tá indo. Tu pediu o controle? Aceita aí. Já foi, ele vai automaticamente. Tá contigo. Bora. Boa noite, meu nome é Amanda. Boa noite. Boa noite. Realizado na Universidade de Santa Cecília, Faculdade de Engenharia, curso de Engenharia Química. Nosso trabalho foi denominado a determinação da massa específica média da polpa de areia através de medições de pressão diferencial em sistema de bombeamento. Os componentes do grupo são Camila Pereira da Silva, Fabrício Regis Martins, Laiane Franco Brito, Núbia Velha dos Santos, Rafaela Elenco de Almeida Tani e eu, Amanda Vasco Fernandes. Os orientadores que contribuíram para a realização desse trabalho são engenheira Karen Pérez de Sá, professor mestre Luiz de França Neto, professora doutora Nelise Maria de Almeida Coelho e professor doutor Belvaldo de Moraes Júnior. Ao final do trabalho, retornarei para abordarmos os resultados e conclusões. Agora passo a palavra para minha amiga Laiane. Você falou resultados e conclusões. Não é resultados e discussões? Mas também é conclusão. Conclusão e discussão, mas eu... Porque eu vou Agora falar... ficou confuso, resultados e conclusões. Pode falar então assim, os resultados e as conclusões. Tá bom. Tá. É a Laiane agora, né? Boa noite. Meu nome é Boa Laiane. noite. Eu vou falar um pouco sobre introdução. 1.1 Generalidades. A economia do Brasil sempre esteve relacionada com a mineração, devido à existência de muitos recursos naturais no solo brasileiro, como o minério de ferro, por exemplo. Temos um exemplo na figura 1. Na maioria das vezes, o minério está distante do seu destino final, sendo mais comum a realização do transporte rodoviário no Brasil, um exemplo, figura 2, e ferroviário na Europa, como por exemplo na nossa figura 3. Outra alternativa encontrada de realizar esse transporte de forma mais barata e com menor impacto ambiental são os minerodutos, como mostra na figura 4, que são tubulações que transportam uma lama viscosa, denominada polpa, geralmente formada por água e sólido. No nosso trabalho, utilizamos a areia e água como polpa. O transporte por meio de dutos é considerado confiável e seguro na parte operacional e nos impactos ambientais. E também é mais econômico, tendo os investimentos de implantação e operação com custo reduzido. No projeto de mineroduto, a velocidade de transporte da polpa... Tem que clicar? Tem que ser na setinha. Tem. Como se você fosse passar um slide. Ah, tá. No projeto de mineroduto, a velocidade de transporte da polpa é uma variável muito importante. Neste vídeo, mostra-se o arraste das partículas sólidas à medida que ocorre o aumento da velocidade, podendo ocorrer possíveis choques de partículas em curva causando desgaste. Velocidades muito elevadas podem causar desgaste interno da tubulação e, em compensação, as velocidades baixas aumentam o risco de acúmulo dos sólidos, podendo causar obstrução na linha. Também a granulometria da partícula é um dos maiores interferentes na velocidade, podendo gerar corrosão interna das partículas do duto, sendo necessário a determinação de velocidade crítica de escoamento, sendo esta a velocidade mínima para que os sólidos se mantenham homogêneos em suspensão.
Aí aqui seria o próximo slide que a gente não conseguiu achar, professora. Até a Amanda ficou de mandar um link para o senhor ver, que aí seria o da Lira, né? Que aí eu falaria, um exemplo para a medição da densidade de misturas bifásicas é a instalação de um tubinho invertido. Este método possibilita a estimativa de massa específica através das leituras de pressão diferencial do sistema de bombeamento, sem necessidade de amostragem ou interrupção da produção. Certo. Se ainda você não encontrar transparente, escoando, etc., coloca a lira normal mesmo, tá? Só não pode deixar sem. Coloca em desenho? Não, uma real, metálica. Isso aí é muito comum em linha de vapor. Ah, eu acho que foi a que a Amanda... Professora, eu posso te mostrar o que eu achei agora? Você já vê isso aí, ó. Eu tirei uma foto mais ou menos, mas é uma linha de... Ixi, Maria. Olha, não sei se tá entendendo. Tá travando aí. Como é que eu vou enxergar isso aqui? Que tá um quadradinho de nada? Ah, agora apertei no negócio aqui e você ficou grande. Ó. Ah, mas é... Ah, ótimo. Tem até o operador ali, certo. É só para mostrar o que é uma lira de tubulação. Então tá, eu vou mandar essa imagem para ela. Tá, e aí a gente vai colocar depois. Mas aí acho que essa imagem cabe junto do vídeo. Tenta colocar junto. Tá, não tem problema então se colocar junto. Não. Tá. E é bem rápido, né, que você vai falar da lira? Acho que é o quê? 3 linhas? O Deovaldo falou que era só para dar tipo, uma introduçãozinha, porque Sim, o objetivo ótimo. fala sobre ela. Ótimo. Ainda em introdução, 1.2, objetivos, 1.2.1, objetivo geral. O objetivo geral do nosso trabalho foi determinar a massa específica média da polpa de areia através da medição da pressão diferencial em pontos de uma lira de tubulação, o invertido, em um sistema de bombeamento. Boa noite. Boa noite. Gente, travou. Tá com o controle ainda. Calma aí. Objetivos específicos. Os objetivos específicos foram calcular a massa de areia e de água a serem adicionadas para preparo de polpa com concentrações de 1, 2 e 3% em massa, determinar a massa específica média da polpa com base nas leituras de pressão em 4 tomadas de lira de tubulação, tubing U, do sistema de bombeamento, estimar a massa específica média da polpa pela definição de massa por volume, empregando-se uma proveta, calcular a massa específica da polpa empregando-se uma média adequada entre as densidades de areia seca e de água limpa, com o uso das frações mássicas obtida com o auxílio de um secador, comparar os resultados de densidade média da polpa obtidos através de um emprego de lira com os valores estimados com o uso de proveta e secador. Agora eu passo a palavra para minha amiga Camila. Sobre a sua parte, Laiane, 2 pontos. Vamos de trás para frente. Primeiro, no vídeo. Tem uma parte lá que você falou pode causar corrosão na partícula do tubo. Veja no seu papel se está escrito. Era a erosão. Leia para mim como é que fica. Assim, a granulometria da partícula é um dos maiores interferentes na velocidade, podendo gerar erosão interna na parede do duto. Isso, ótimo. Agora tá certo, tá? Tem que ser assim mesmo. E quando você começa, você fala assim, vou falar um pouco da introdução. Você não vai falar um pouco, você vai falar tudo, né? Então fala assim, meu nome é Laiane,
Vou apresentar a introdução. Um Ok. ponto, generalidades, né? 1.1. Então, você fala assim, tá bom? Tá. Vou apresentar a introdução. Só isso. O resto tá perfeito. Agora, Camila. Camila tá conectada? Camila tá sem som. Tá ouvindo? Agora Aí, sim. agora foi. Eu tô aqui falando, achei que tava ligado. Ai, Deus. Boa noite, meu nome Boa é Camila. noite. Eu vou apresentar o tópico Revisão Bibliográfica 2.1 Transporte por minerodutos. Como é possível ver na figura 5 componentes típicos de um mineroduto, para o transporte da polpa, um sistema contém tanques de abastecimento com um impulsor mecânico, que é um agitador. É adicionado nesse tanque água e o sólido com granulometria bem pequena, ou seja, bem fininho. Esse sólido é suspenso pelo agitador e logo em seguida bombeado por essas duas bombas centrífugas, alimentando na sequência essas 3 bombas pistão, que serão responsáveis pelo deslocamento nas tubulações por mais de 300 quilômetros. Para melhorar o desempenho do mineroduto, em alguns casos, há estações de monitoramento de pressão e estações intermediárias de válvulas, onde é encaminhado para uma estação terminal. Deu certo. Ainda em transporte por minerodutos, figura 6, exemplos de minério de ferro. Os minerodutos são meios de transporte de sólidos particulados misturados com líquido. Estes sólidos podem ser vários materiais como carvão, minério de ferro, de cobre, calcário e bagaço de cana. A mistura formada pelo sólido e pelo líquido é chamada de polpa. Figura 7, exemplo de caminhão utilizado para transporte de minério. O transporte por caminhão ou trem produzem emissões de poluentes como dióxido de carbono e enxofre. Por isso, a construção de dutos é considerada a opção menos poluente em comparação às outras alternativas, pois o mineroduto pode substituir 1,5 caminhões por dia no transporte de 60 mil toneladas de minério. Figura 8. Maior mineroduto do mundo do grupo britânico Anglo-América. No Brasil, o projeto Minas Rio, do grupo britânico Anglo-América, é o maior mineroduto do mundo, com 525 quilômetros de extensão, capaz de transportar de 26,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. 2.2 Bombeamento de polpas. Figura 9, bombas de polpa. Figura 10, exemplos de sólidos em suspensão. As polpas são classificadas em homogênea e heterogênea. É chamada homogênea a polpa